Bora lá, nação! E o Flamengo empatou com o Nova Iguaçu 1-1. O time alternativo do Flamengo empatou com o Nova Iguaçu. E nós vamos analisar aqui a imprensa esportiva falando aí sobre o Flamengo, sobre esse empate. E também a coletiva com o técnico Mário Jorge, falando sobre esse empate em 1-1 entre Flamengo e Nova Iguaçu. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Vou deixar os créditos ao canal da Flá TV, link na descrição. Bora então analisar a coletiva do técnico Mário Jorge. O Fluminense não está viajando por aí, mas nas duas vezes que jogou com o time reserva. E parou tarde também em 2023, né? Também tem isso. Então, assim, o Botafogo jogou a primeira com o time titular, depois, a segunda jogou com o time reserva. O Vasco também está fazendo pré-temporada, jogando com o time reserva. Está jogando agora. Então, assim, é um campeonato carioca que vai começar para esses times ali na quarta, na quinta rodada, na sexta, para engrenar, porque eles sabem que eles podem entrar ali na frente. Primeiro, que vão ganhar os jogos mesmo com os times de reservas. E se por acaso não ganharem, como o Flamengo não ganhou hoje, empatou, ali na frente, quando vier os times titulares, vão ter sobra de ponto para chegar na classificação para a semifinal. O Vasco ainda tem a curiosidade que o time C, né, porque nem B, o C está jogando agora, né, contra o Sampaio Corrêa. Isso. E ao mesmo tempo, já no Star Plus, o principal vai estar jogando fora do país. Então, tem quem acha genial, que a oportunidade, isso é uma piada. Isso é uma piada. Tanto que a Federação do Rio sabe que colocou agora, que somente nas 3 primeiras rodadas poderia não ter o time principal, porque você tem que obrigar, você tem que colocar em contrato, você tem quase que registrar em cartório para obrigar os caras a entrar em campo. Isso, não dá para dizer que isso é o modelo que deu certo. Sim. Agora, a gente vai rodar imagens aí do Flamengo, o Flamengão. Flamengão, aquele que... Sabe como é que o Breler chama? Malvadão. Não. O Breler chama de Malvadão. Utilizar essa expressão. Do Malvadão, Breler. Vitória por 2-0 sobre o Philadelphia. Boa atuação do Cebolinha mais uma vez. Já tinha jogado muito bem no primeiro jogo. Cebolinha, agora o segundo jogo também muito bem. Olha ele aí, sofreu pênalti. Olha aí, ó. O lance do golaço dele pra mim é didático. Esse lance também é goleirão. E mais bonito do que o pênalti ou do que o gol que ele faz é uma jogada que ele faz entre os dois. Que ele sai driblando todo mundo na última hora não faz o gol. Mas eu acho que, até para citar, porque eu estava conversando com o nosso Marcão, está hoje no casinho, tá no comando aqui das carrapetas do nosso linha de passe. Comando das carrapetas? Essa jogada aí. A gente batendo, o que vai ser pauta, o que não vai. E eu acho que você tem que considerar muita coisa e tirar o peso de muita coisa nesses jogos assim. Agora, o que me intriga muito é o propósito do Flamengo estar fazendo esse torneio, porque vendeu-se uma ideia, que ela não era nem concreta, né, que o Flamengo poderia, quem sabe, talvez, fazer um amistoso contra o time do Messi. Nasce assim lá em outubro. E o time do Messi não estava falando de jogar contra o Flamengo, estava falando de fechar a agenda do Hong Kong e tal, internacionalizar de fato, ele sim, a marca do Inter Miami. Então, no início de dezembro, o time do Messi não vai jogar essa série de amistosos. Vamos jogar contra o Orlando City e arranja um outro jogo. Aí arranjou esse jogo contra o Philadelphia Union, num campo ali meio que de bairro, meio que de faculdade. 5 mil pessoas, 6 mil pessoas no máximo a capacidade. Internacionaliza muito pouco a marca Flamengo, internacionaliza muito mais o passaporte dos dirigentes que lá estão com suas famílias. E aí eu fico pensando que o gol é um golaço. E a informação, não é achismo. Sim. O dirigente está passeando, está todo mundo feliz lá com as famílias. O que acontece o lance do gol do Cebolinha, que lance uma roubada de bola do Gerson, cara, o Gerson não faz o menor esforço para roubar a bola. O time é muito aquém do que a gente pode pensar como ideal para o início de temporada. O Gerson só se posiciona ali, aí dá no Cebolinha. E eu acho que isso sim é um ponto positivo. É você conseguir estabelecer uma confiança de alguém que passou mais de um ano sendo criticado. Esse é o Cebolinha, gastou tanto para isso e tal. É um Cebolinha que termina o ano bem pelas mãos do Tite, começa o ano muito bem. E eu acho que confiança você não compra, você não negocia. Mas também se ele joga aqui contra o Nova Iguaçu, ele também não teria tanta dificuldade. Mas é importante, pelo menos, tem que servir para alguma coisa para dar confiança para esse cara. Porque tem gente que até contra times assim perde gol, perde oportunidade. Sem dúvida. O Gabriel tá tentando, tá buscando esse gol que não sai, não fez contra o Audax, não fez hoje também. E para não falar só de Cebolinha, o segundo tempo, que é um marasmo total, porque amistoso assim é complicado, como foi contra o Audax na estreia do Carioca, o segundo tempo valeu demais para ter o De La Cruz em campo. Não foi brilhante, não resolveu, não fez gol, mas a dinâmica do cara é outra. Você já vê que ele gira em outra rotação. Jogou junto com a Arrascaeta. Ele gira em outra rotação. Dá para ver que a coisa ali pode ser muito interessante para o Flamengo, então fica com essa imagem. Agora, de resto, se fosse 3-0 com gol no terceiro tempo, se fosse 1-0 só, se a bola do Cebolinha pegasse na trave e não entrasse, diz muito pouco sobre a temporada do Flamengo. E eu acho que a gente tem que bater na tecla assim do tal internacionalizar a marca, porque internacionalizar a marca é você fazer o seu clube ser assunto nesse país, ou no noticiário daquele país. E aquilo ali não me parece que esteja acontecendo
contra o brioso e respeitável time do Philadelphia Union, que inclusive foi semifinalista de conferência da Major League Soccer. Mas é quinto ou sexto, né? Mas assim, mas acho que é bom a gente ter parâmetros que falando seu destaque lá, então para a gente saber também onde a gente está avaliando. Vale pela vitória, o Flamengo principal ganhou, é a segunda vitória do time principal na temporada pelas mãos do Tite, é muito melhor do que empatar, a bola não entrar, mas eu acho que a gente tem que fazer algumas ressalvas, porque o Flamengo é muito mais do que um jogo, do que um bom desempenho de primeiro tempo contra o Philadelphia Union. Mas usar essa cartada do internacionalizar a marca para justificar esse tipo de discussão balela há muito tempo, né? Desde a época da Florida Cup, alguns times até arriscavam o início de temporada, até mesmo o começo em estaduais, times que estavam numa situação financeira muito mais crítica que a do Flamengo, e apelando para isso, e no fim não há internacionalização nenhuma. Ninguém se lembra dos times que jogaram as primeiras edições da Florida Cup. Então, não é por esse ponto. No caso do Flamengo, eu acho válida a excursão, porque você tem ali um período para pré-temporada, para tratar como esses jogos devem ser tratados, amistosos, uma oportunidade, se houver de fato ali, por parte dos dirigentes, essa boa vontade, de novos negócios, de plantar algumas sementes e conversas, não necessariamente sobre futebol, mas para algum tipo de receita. E no caso do Flamengo, de aproveitar esse marasmo completo de campeonato carioca até para os jogadores terem outro nível de desafio. No caso do Philadelphia Union, é um time, não é um grande time, não tem grandes nomes, mas só pelo nível de jogo já oferece alguma dificuldade a mais que o Audax. Então, o Orlando City é a mesma coisa. Então, desse ponto de vista, eu não acho ruim um time ter esse tipo de discussão. Agora, usar isso, internacionalização da marca como justificativa, para mim não faz sentido. É dourar demais a pílula. Agora, em termos do que aconteceu no jogo, algumas mexidas do Tite interessantes, necessidade de dar mais rodagem para nomes como Alan, que a gente precisa ver mais, até aproveitou pouco a oportunidade. É fato também que o Flamengo, o jogo do Flamengo não passou muito por ali, o Flamengo até usou uma saída pouco elaborada, né, e a bola não passou tanto no pé do Alan como passa pelo Pulgar. Testou o Carbone também, né? Exato, Carbone, menino muito jovem. O Cleiton, para mim, é um jogador que merece mais espaço no elenco do Flamengo, um jogador que já tem uma certa rodagem no profissional. O Léo Ortiz, caso não venha mesmo, eu vejo que o Cleiton está preparado não para ser um titular, mas para ser uma alternativa ao quarteto de zagueiros principais do Flamengo. Então, e hoje voltou a dar uma boa resposta. Então, e o Cebolinha, mas mantendo o nível de atuação. E o principal, como o Pedro destacou, a estreia do De La Cruz. Eu imaginava que o De La Cruz já teria um impacto técnico imediato, estava jogando no River, tem boa forma física, mas a tendência, não só pela participação hoje, voluntarioso, atuando bem pela direita, mas se movimentando bastante, chegando de trás para finalizar, uma das virtudes dele, essa pisada na área. O Gabigol faz uma boa parede, escora para ele chegar batendo. Por todas essas virtudes e pelo que fazia no River Plate, a tendência é que o De La Cruz seja titular do Flamengo com o pé nas costas. Então é ali o encaixe do Tite. Pode sair o Luiz Araújo pela direita e ele entra... Foi o que aconteceu hoje, né? E aí ele não entra para ser um ponta-direita. O Tite abre mão dessa ideia dos dois pontas com essa característica de velocidade, de drible. Ficaram dois meios. Né? Mas ganha um cara que preenche mais o meio, que tem uma capacidade de associação maior. Ou ele mantém essa característica dos dois pontos, e aí não precisa nem ser o Luiz Araújo, tem Bruno Henrique como opção, tem possível chegada do Luiz Henrique, e ganha ali ele precisa encaixar no meio. E no meio, aí já, de certa forma, o Gerson passa a ser ameaçado, não é possível um encaixe com o Gerson também, mas aí já teria de repensar o Arrascaeta. Então seria mais natural para o Flamengo ter uma opção com o De La Cruz no meio e abrindo mão do Gerson nessa concorrência maior no meio campo. Eu acho que, por nível técnico, o treinador ele precisa escalar o seu time de acordo com a qualidade técnica dos atletas. E aí cabe a ele dar um jeito de encaixar os melhores atletas disponíveis no 11 titular. Tecnicamente falando,
quem sobra é o Luiz Araújo. O que ele dá é força física, é velocidade, é recomposição defensiva. Ele ajuda muito a fechar o lado por ali, mas tecnicamente ele está abaixo do Gerson, ele está abaixo do Pulgar, ele está abaixo do Arrascaeta, do De La Cruz, do Cebolinha. Então, de todos esses, se você for olhar a qualidade do jogador, quem sai é o Luiz Araújo. E aí você precisa entender como equilibrar o time sem esse jogador de lado de campo que vai e volta. Talvez, e já fez esse papel algumas vezes, esse lado possa ficar para o Gerson. O Gerson aberto mais na direita, ajudando a recompor, ele já fez esse papel com o Tite algumas vezes, e o De La Cruz por dentro, junto com o Pulgar e a Arrascaeta. Mas é uma opção. O De La Cruz tem mais capacidade de recomposição que o Gerson. Mas por dentro. Sim. Por dentro, pelo lado do campo menos. Então, teria mais o Gerson é um cara que já fez isso no Tite com o Flamengo, de fazer o lado direito ofensivo e defensivo. Mas eu acho que... E o De La Cruz por dentro, ele tem uma capacidade, o leque de opções que ele possui, técnicas, Eu te entendo. Gera muito mais alternativas ao Flamengo do que o Gerson. Eu concordo, quando o De La Cruz ele combate, ele tem o campo aberto, ele é esse cara que faz o time jogar, né? Que muitas vezes quem se apega só à assistência e gol não vai ver essa participação dele. Eu acho que essa equação ela não vai fechar nunca, essa conta não vai fechar nunca, e isso não é um problema. Porque quando você coloca o Gerson por ali, você vai questionar, você vai sempre ter um cobertor curto, vai questionar se você colocar Pulgar com o Gerson e soltar o De La Cruz, é a proteção do Gerson. O Gerson é um pouco mais passivo, quando a gente fala de jogar sem bola e marcação. Ah, mas vai abrir o Gerson pela direita. Quando eu vi o Gerson pela direita, fazendo com bola e sem bola, com o Tite, não foi a melhor versão do Gerson para mim. Mas naquele momento funcionou para o time. Mas sim, mas não foi a melhor versão do Gerson. Do Gerson não. Então você já vai estar perdendo a melhor função do Gerson é onde ele estava jogando hoje. Essa conta ela não fecha. O que você vai ter é negociar com situação de jogo. Negociar com situação de jogo. Cada dia é um dia, cada jogo é um jogo. Talvez as pessoas precisem se acostumar com isso, que não vai ter aquele 1-11. Esse aqui é o Flamengo. Se chegar no mata-mata decisivo ou na final, tá aqui o time é esse. Até não muda. A questão não é só deles. Vai ser muito esse debate envolve Bruno Henrique e Gabigol também. Exatamente. Também envolve esses jogadores. Porque não vão ser desprezados, vão? Acho que não. Não dá, né? Não, Isso é um absurdo. Se terminar essa dupla, deixar na reserva aí. Mas dentro desse balanço que o Pedro Ivo coloca aqui de jogo a jogo, situação a situação, porque tem jogador que está machucado, tem jogador que está suspenso, tem algum que, por exemplo, esse momento é o do Cebolinha. O momento dele, o que ele está jogando agora no Flamengo, ele nunca tinha jogado antes no Flamengo. No Flamengo, não. No Flamengo. Na seleção a gente já viu, no Grêmio a gente viu, no Flamengo. Ele reencontrou um grande momento dele. Um pouco antes da chegada do Tite, o Bruno Henrique estava jogando muito bem. Tinha voltado, lembra? E estava voando. Estava voando. Aí teve aquela situação, renova contrato, contrato. Renovaram. E aí o Cebolinha, com a chegada do Tite, cresceu de produção. Isso vai acontecer ao longo do ano. Né? Acho que o Gabigol, por exemplo, está com muita vontade de jogar. Ele está trabalhando, está com muito mais mobilidade, mais leve do campo, e ele vai brigar por posição, ele não vai ficar contente de ficar, não, você é o reserva do Pedro. Ele vai brigar. Então, essas questões vão ser trabalhadas no dia a dia. A gente tá falando a jogo. Jogo a jogo. A gente está falando do Luiz Henrique, o Flamengo está tentando, né? O Flamengo está lá no mochilão tentando. Sim. Só que o Luiz Henrique é pro lado do Luiz Araújo, né? É pro lado do Luiz Araújo. E como é que fica essa situação, então? A cruz de frente recorrado para mim. Há necessidade, tem o Luiz Araújo. Mas o Luiz Henrique pode entregar mais que o Luiz Araújo. Precisa chegar. É uma contratação absolutamente necessária para o Flamengo? Se a gente já falando aqui que pro Luiz, pediu, né, que pro Luiz Araújo, posição. que pro Luiz Araújo já está complicado com o De La Cruz, provavelmente vai estourar lá pro lado dele. O que mudaria com o Luiz Henrique? Não é urgente, mas eu vejo que é necessária. Se a gente entende que o Flamengo, pelo poderio financeiro que tem, precisa trabalhar sempre para ter um melhor elenco, o que a gente espera de melhor elenco? Um treinador que tem à disposição 2 jogadores excelentes por posição. E aí, se a gente analisa do meio para frente, o Tite passa a ter isso caso chegue o Luiz Henrique. Alan e Pulgar. Tem Gerson e ali, eventualmente, pode jogar o De La Cruz, mas tem até a opção do Vitor Hugo. Do lado do Arrascaeta, passa a ter também um possível substituto, que é o De La Cruz como esse armador. Nas duas pontas, ele vai ter
Luiz Araújo e Luiz Henrique brigando de um lado, Bruno Henrique e Cebolinha do outro. Na referência, Pedro e Gabigol. Então aí sim fecha o desenho de um Flamengo que oferece ao Tite 2 grandes jogadores por posição. Então nesse aspecto eu vejo que se há previsão no orçamento, o Flamengo consegue contratar o Luiz Henrique para a maioria dos clubes brasileiros é irreal. Tanto é que o Fluminense tem interesse, um jogador que foi formado no clube se retira porque não cabe no orçamento. Mas o Flamengo é um clube que pode se dar o luxo de ter esses jogadores. Então, por esse lado, eu vejo que não é indispensável. Se não vier o Luiz Henrique, o Flamengo, de certa forma, está ameaçado. Não é por esse lado, mas seria uma contratação necessária pela ambição do Flamengo, que deve ser essa mesmo. Um clube que chega no patamar financeiro que o Flamengo chegou, precisa trabalhar nesse aspecto. E pro lado do Tite, é muito conveniente partir com essa formação de 2 atacantes, porque ele já tem uma plataforma muito bem definida. Sim. E para encaixar jogadores fica muito mais fácil. Então já é ali o plano A do Tite, esses 2 jogadores de velocidade funcionando pelo lado. E para encaixar o De La Cruz, aí ele tem vaga no meio-campo, tem até eventualmente um substituto do Arrascaeta, que teve problemas físicos ao longo da temporada. Então ele ganha um leque muito grande de opções, até para variação de sistema. Mas para ele é um conforto começar a temporada com esse sistema de 2 atacantes, e quanto mais opção ele tiver, esses 2 jogadores por posição, aí eu vejo que é o cenário ideal. Fecha aí, Pedrão. Não, eu ia fazer uma pergunta para o Eugênio. Tava na transmissão, e o Luiz Henrique bem hoje de novo, né? Bem. Boa partida do Luiz Henrique hoje, um belo jogo, aliás. Barcelona 4, Betis 2, mas esses 2 gols do Barcelona foram na reta final do jogo, estava ali equilibrado. O Luiz Henrique jogou bem, deu assistência, criou a jogada de 1 gol, que foi no rebote, mas a jogada foi dele. Depois ele deu assistência, 2 gols do Isco. Voltou para recompor, bola aérea defensiva, tirou 2 bolas de cabeça dentro da área, mas falhou na hora de fazer os gols que ele teve para fazer. Teve pelo menos 3, talvez 4 chances de marcar, e na hora de finalizar não botou na rede. Não é que tenha chutado absurdamente mal, não, mas não botou na rede. Sim. Isso pesou no jogo, né? Porque era um jogo que estava 2-2 até 30 e poucos do segundo tempo. Se ele tivesse aproveitado alguma daquelas oportunidades, podia estar na frente o Betis e a história seria diferente. Mas jogou bem, no geral, boa atuação, e durante o jogo eu até comentava. A cada bom lance dele, subia o preço. ele começa a virada do ano com o preço. Ele faz 2 bons jogos em La Liga, né, contra o Granada semana passada e hoje também. Porque o ano passado dele não foi bom. Não foi bom. E justamente quando ele deixa de ser titular em La Liga, que é no final de novembro, o Betis não vence mais. E o Betis volta a vencer semana passada, um bom jogo do Luiz Henrique. E hoje novamente repetindo. Então tinha um problema de criação nesse time que o Luiz Henrique, que pode ter uma série de comentários que muitas pessoas fazem sobre foco, sobre entrega, sobre muitas coisas que ele sofreu no Betis ano passado. Esse ano é o Luiz Henrique de muita criação. Semana passada no jogo, hoje é o Eugênio, está se repetindo, a coisa fica um pouco mais regular. E a criação desse time que tinha problemas, passando por ele. Então é o que o Eugênio brincou. Por ele pelo Isco, né? O Isco está jogando demais. A negociação fica mais difícil. Quando faltou perna, quando tinha um problema do Willian José, ele também com finalização semana passada, o Isco resolve. Hoje ele com problema de finalização, o Isco também resolve. Essa galera tem que contratar o Isco, né? Essa galera que já passou por uma outra prateleira de futebol, faz a diferença em outros times ali. É isso. Muito bem, fã de esportes. Hoje teve a estreia do Palmeiras também no Campeonato Paulista. Tá então, nação, tá aí a imprensa esportiva falando aí sobre o Flamengo, que venceu o Philadelphia Union por 2-0, com a estreia aí do De La Cruz e um jogaço do Everton Cebolinha, né? Não teve aí a coletiva do Mário Jorge, né? Mas a gente conseguiu aí as informações aí da imprensa esportiva falando sobre o Flamengo. E aí tá aí, nação. Agora eu gostaria da sua opinião, que você escrevesse nos comentários o que você achou desse Flamengo, do técnico Tite, o Mengão que começou a sua, podemos dizer, temporada 2024 nesse momento. O que você achou da estreia do Nicolás De La Cruz? Escreve aí nos comentários, deixa a sua opinião, é muito importante sua opinião, para que a gente saiba o que a torcida está pensando referente ao De La Cruz, hein? Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal. Lembrando a você que assim que a gente tiver mais informações e notícias, nós vamos trazendo para vocês aqui no nosso canal. Por isso, tamo junto e a gente se vê daqui a pouquinho aí no próximo vídeo.